Senhor Deus, Pai poderoso, entramos em Cristo Jesus e através dessa porta, através desse nome, que é um código de entrada para todas as dimensões e para todas as realizações, nós entramos diante da Tua presença dizendo, Senhor, transforma-nos, muda-nos, opera em nós grandes coisas, traga em nós as manifestações de maravilhas, sinais, que possamos fluir realmente no Teu reino de uma forma sensata, que possamos tirar todas as obras das distrações que nos faz não buscar a Tua presença a cada dia. Livra-nos, Senhor, dos fermentos dos fariseus. Livra-nos, Senhor, dessas obras da cultura e do ensino, para que nós não sejamos fariseus, para que nós não sejamos hipócritas. Tira de nós toda a hipocrisia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos nessa temporada falando da quebra dos paradigmas e das fortalezas mentais. En esta temporada estamos hablando de los paradigmas y de las quebras, de las fortalezas planetarias. Mentais. ¿Oye? Mentais. Ah, mentales. Sí, se cortó. Justo ahí. A ver. Eu estava explicando isso numa aula de libertação. Eu não sei se convém a gente ministrar isso aqui também um pouquinho. Estábamos hablando esto en una clase de liberación y vamos a hablar un poco de esto aquí. Só trazer uma figura para que vocês possam assimilar melhor. Solo para hacer una pequeña figura y podamos asimilarlo mejor. Existe uma coisa chamada endemoniamento, existe outra coisa chamada fortalezas. Existe una cosa llamada posesión demoníaca y otra cosa llamada fortaleza. As possessões demoníacas, ela acaba sendo muito mais fácil de lidar do que uma fortaleza. Las posesiones demoníacas son más fáciles de liberar que una fortaleza mental. Porque uma possessão demoníaca, ela é o conter demônios dentro de si, porém, depois que é liberto, ele sai, é óbvio. La posesión demoníaca es contener demonios dentro de sí. Sin embargo, cuando queda libre, como su nombre dice, queda libre. Porém, quando nós tratamos de uma fortaleza, nós não estamos dizendo de demônios dentro das pessoas. Sin embargo, cuando hablamos de fortaleza, no estamos hablando de demonios dentro de personas. Nós estamos dizendo de fortificações culturais, mentais, ideológicas. Estamos hablando de cosas mentales, culturales y prácticas. Que faz com que sejamos presos e escondemos demônios por detrás disso. Que hace que quedemos presos y escondemos los demonios detrás de eso. Então são dogmas e conceitos que aparentemente são bons, porém eles trazem contido dentro deles uma carga muito forte de demônios. Entonces son dogmas y contextos que por debajo traen carga de demonios muy fuerte en esto. São culturas que ele vem como aparência de coisas boas, porém elas vêm com essa genética de conhecimento da serpente. Son conocimientos que vienen con apariencia de cosas buenas, pero sin embargo vienen con una carga genética muy alta del conocimiento a la serpiente. Vou dar exemplo. Les daré un ejemplo. Quando nós tratamos do amor. Cuando hablamos del amor. O amor é algo divino. El amor es algo divino. Mas hoje há uma cultura do amor a respeito do amor permissivo. Y hoy hay una cultura con respecto al amor
acerca del amor permisivo. E aí a gente começa então a trazer esse amor de Deus, Y entonces ahí traemos el amor de Dios, e Deus é amor, que Dios es amor, e então Deus, ele nos ama do jeito que a gente é. entonces comenzamos a decir que Dios nos ama de la forma que somos. E podemos continuar da forma que somos, porque Deus é puro amor. Y podemos continuar de la forma que somos porque Dios es puro amor. E eu não preciso de mudança. Eu sou amado da forma que eu sou. Eu posso ser impuro do jeito que for, que Deus me ama, porque Ele é puro amor. Y no necesito cambiar la forma que yo soy porque Dios me ama así. Puedo ser de la forma más impura y Dios me sigue amando porque Dios es amor. E isso faz com que hoje essas ideologias de gênero comecem, então, até mesmo entrar para dentro do mundo cristão, dizendo: gente, nós somos aceitos porque Deus é amor. Y esa ideología de género es lo que hoy en día está entrando en la iglesia, que aceptemos eso diciendo, escucha, mira, Dios es amor y te acepta tal y como sos. E Ele nos ama assim, ele tem prazer que sejamos felizes. Deus quer a nossa felicidade. Y Dios tiene placer de amarnos así tal y como somos, entonces seguir fluyendo en eso. E aí, isso é o que nós chamamos de fortalezas. Y ahí es lo que llamamos fortaleza, É a obra do engano. es la obra del engaño. Então, queridos, quando nós vemos Jesus confrontando, ele confronta com o espírito da verdade, confrontando o espírito do engano. Entonces, cuando vemos a Jesús confrontando esta verdad, está confrontando el espíritu del engaño. Eu tô para ir um pouco mais longe, eu tô para dizer para que o espírito do engano é aquilo que nos faz blasfemar contra o espírito da verdade. Entonces, estoy yendo un poco más lejos, diciendo que el espíritu del engaño es aquel que nos hace blasfemar en contra del espíritu de verdad. Se pararmos para pensar, a blasfêmia contra o Espírito Santo é fluir no espírito do engano. Si nos paramos a pensar, la blasfemia contra el Espíritu Santo es fluir en el espíritu del engaño. Porque se eu estou no espírito do engano, provavelmente eu não vou aceitar o espírito da verdade. Porque si yo estoy en el espíritu del engaño, probablemente no aceptaré el espíritu de la verdad. Entenderam aqui? As fortalezas são terríveis e é a coisa que mais temos que quebrar. Las fortalezas son cosas terribles y son las cosas que tenemos más que quebrar. Por isso o Senhor Jesus ele sempre confrontava as fortalezas na vida das pessoas e não o pecado somente. Por eso Jesús siempre confrontaba las fortalezas y no solamente el pecado. Um exemplo que eu citei nessa aula, que eu acho interessante, é acerca da severidade que Jesus tratava com algumas coisas e não com outras. Entonces vamos a ver de las cosas que Jesús trataba con mucha severidad y otras no mucho. E aí a gente vai ver que contra os fariseus, Jesus era muito severo. Se cortó ahí, ¿qué dijo apóstol? Contra os fariseus, Jesus era muito severo. Contra los fariseos, Jesús era muy severo. Contra os fariseus, Jesus era muito enfático nas repreensões. Contra los fariseos, Jesús era bien enfático acerca de sus reprensiones. Porém, contra os pecadores, ele não era tanto severo. Sin embargo, con los pecadores, él no era tan severo. Aí você fala, então Jesus não liga com o pecado? Sim, ele liga. Entonces, ¿Jesús tiene comunión con el pecado o liga con el pecado? Sí, él se comunica. Ele não tem comunhão com o pecado. Ele ligar aqui deixa eu expressar melhor. Então Jesus não se preocupa com o pecado? Não, ele se preocupa com o pecador, sim.
Porém, a obra da fortaleza é pior. Claro, aquí está hablando de que Jesús no se preocupa por el pecado. Sin embargo, la obra de la fortaleza es peor. Él sí ama al pecador, pero no tiene comunión con el pecado. Veja, então, que essas dinâmicas da fortaleza faz com que nós vivamos tão presos que não partimos a não mais fluir na verdade, mas sim no engano. Fijémonos que vivimos tan presos que ya empezamos a fluir en el engaño y ya no en la verdad. Um dos exemplos que eu citei, e eu vou colocar aqui só para a gente está falando das obras dos fariseus, Aquí uno de los ejemplos que vamos a ver, ya que estamos hablando acerca de las obras de los fariseos, imagine, imagine aqui um homem imagínense que un hombre, e aqui um demônio, tiene un demonio. quando nós falamos da obra do endemoniamento, nós estamos dizendo que o demônio entrou dentro do ser humano. Entonces, nosotros hablamos que la posesión demoníaca es que el demonio entró en la vida del ser humano. Mas quando nós falamos das fortalezas, Pero cuando hablamos acerca de la fortaleza, nós estamos dizendo algo um pouco mais além. estamos yendo un poco más allá. Nós estamos dizendo que essas fortalezas é algo que cerca um ser humano Entonces estamos diciendo que la fortaleza es algo que cerca a un ser humano, fazendo com que os demônios fiquem ocultos aqui dentro. haciendo que los demonios queden ocultos ahí dentro. Então a gente nunca vai saber que é demônio, Entonces nunca vamos a ver qué es demonio, porque a gente tem como um padrão de cultura. porque tenemos como un patrón de cultura. Nós temos como algo cultural. Não, isso aí é cultura. Entonces lo tenemos como algo cultural. Está bien, eso es cultura. Vamos entrar para dentro de um conceito bíblico a respeito dos fariseus. Vamos a entrar dentro de un contexto bíblico con respecto a los fariseos. Você acha que os fariseus realmente entendiam que Jesus é Deus e eles estavam confrontando Deus? ¿Usted piensa de que ellos entendían que Jesús era Dios y ellos lo estaban confrontando a Dios? Não, eles pensavam que Jesus era realmente o impostor. Ellos pensaban que Jesús realmente era un impostor, Porque eles tinham uma carga de cultura oral muito mais vigente do que a cultura da lei escrita. se cortó. A cultura oral dos fariseus era mais predominante do que a cultura da lei escrita. La cultura oral acerca de los fariseos era más fuerte con respecto a la ley escrita. Obra do cão. As tradições que eles tinham era muito mais enraizada do que a própria lei do Senhor. Essa é a obra do engano. La tradición que ellos manejaban era más fuerte que la misma ley del Señor y esta es una obra del engaño. Há um texto que eu acho interessante com essa obra do engano. Hay un texto que yo hallo interesante con respecto al engaño, que fala a respeito da ressurreição de Jesus. que habla con respecto acerca de la resurrección de Jesús.
quando diz assim, que naquele dia que Jesus ressuscitou, inventaram uma mentira que os discípulos tinham roubado eles. Que el día que Jesús resucitó, ellos inventaron una mentira diciendo que los discípulos robaron a Jesús. Começa a ver que os evangelhos, eles foram escritos 30 e poucos anos depois do Pentecoste ali. Fijémonos de que los evangelios fueron escritos 30 años después del Pentecostés. Eu tenho comigo aqui que a data da escrita desses evangelhos foi no tempo de 67, 68 depois de Cristo. Tengo una fecha que manejo que los evangelios fueron escritos 67 o 68 años después de Jesucristo, del año 0. A Bíblia diz assim, e até hoje conta-se essa versão. Hoy, A Bíblia diz que quando contam que Jesus foi raptado do túmulo, e diz assim, até hoje essa versão é propagada. y la Biblia dice que cuando ese pasaje que raptaron el cuerpo de Jesús, hasta hoy en día es propagada. Ou seja, já fazia 30 e tantos anos que Jesus tinha ressuscitado, mas a versão que corria fala, não, ele ressuscitou não. Os discípulos dele roubaram ele do túmulo. O sea, cuando empezaron a escribir 30 años después, seguía la misma versión diciendo de que el cuerpo había sido robado. Y hasta hoy, los judeos, hay mucha gente que no conoce a Jesús. En Israel le preguntan quién es Jesús y dicen, no sé quién es. Ou seja, essa obra do engano, ela é tão potente que te tira da verdade de uma maneira muito, muito, muito potente, assim dizendo. La obra del engaño es tan potente que puede sacarte del contexto. Então, uma das coisas que o Senhor fala dos fariseus, Entonces, una de las cosas que el Señor habla acerca de los fariseos, ele fala acerca dos fermentos. Él habla acerca de los fermentos. Marcos 8, Marcos 8, versículo 14, versículo 14. ele diz assim, ora, aconteceu que ele, se esquecendo de levar pão no barco, não tinha consigo senão um só. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Aqui a gente já pode começar a ver que quando nós carregamos uma carga de fortalezas, Aquí vamos a ver que cuando comenzamos a tener una carga acerca de fortalezas, nós vamos ver que isso nos tira isso nos faz esquecer das obras de Deus. esto nos hace olvidar de las obras de Dios. Eles tinham acabado de participar de um milagre extraordinário, a multiplicação dos pães. Habían acabado de experimentar un milagro impresionante, la multiplicación de los panes. Os caras tinham 5 pães e multiplicaram para 5.000 pessoas e sobrou 12 cestos. Los tipos tenían solo 5 panes y se multiplicaron los panes que alimentaron 5,000 personas y sobraron 12 cestos. Agora, eles estavam em 12 pessoas, ou no mínimo, eu creio que no máximo, sei lá, pouquinha pessoa, e os caras tinham um pão. Ahora creo que eran entre 12 y 15 personas tal vez y solo tenían un pan. E Jesus diz assim, preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Y él les mandó diciendo, mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. E eles discorriam entre si e que não tinha pão. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Jesus, percebendo, lhe perguntou. Y entendiendo Jesús le preguntó, Olha o que ele diz. Por que discorreis sobre não terdes pães? Ainda não considerai nem compreendei? Tende o coração endurecido?
¿Por qué discuten si no tenemos pan? ¿No entendieron ni comprendieron? ¿Aún tienen el corazón endurecido? Tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no ven, y no se recuerdan. Jesus estava aqui mencionando a profecia de Isaías 6, versículo 8. Jesús estaba mencionando la profecía de Isaías 6, versículo 8, Que ele diz assim, perdão, versículo 9. versículo 9 de Isaías 6. 6, 9. Diz assim, então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Ahora estoy procurando aquí. 6:9, ¿no? 6, 9. 6:9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oigan y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-se os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Então, colocando aqui, contextualizando o que Jesus estava falando, Entonces, si contextualizamos lo que Jesús estaba hablando, prosseguindo no versículo 19 de Marcos 8, en el versículo 19 de Marcos 8, ele diz assim, ele termina dizendo, não vos lembrais de quanto partiram 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam eles, 12. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. E de quantos partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Ao que lhes disse Jesus, Y lo que le dice Jesús, não compreendeste ainda? ¿no entendieron aún? Jesus está dizendo, vocês não se tornaram... Olha que interessante, a palavra aqui compreendeste é uma palavra num sentido hostil, combater. Aquí la palabra comprender es una palabra hostil de entender, de asimilar. De combater, de lutar. De combatir y luchar. Olha o que ele estava dizendo. Quando ele diz assim, não entendeste ainda, ele está dizendo, gente, vocês ainda não confrontaram esse pensamento de incredulidade? Él está diciendo, ¿todavía no han confrontado este pensamiento de incredulidad? Então, preste atenção. Hoje eu quero deixar essa parte da obra dos fariseus. Presten atención que quiero dejar esta parte de la obra de los fariseos. Quando nós olhamos para as obras dos fariseus e essa palavra de Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuando miramos la obra de los fariseos y esta parte de Jesús que dice cuidado con el fermento de los fariseos, ele está falando da parte da incredulidade. Quando os meus olhos olham, porém, mesmo olhando, eu não consigo crer nas coisas de Deus. Cuando mis ojos ven, pero aún viendo, no consigo creer las obras de Dios. Os caras tinham acabado de participar de 2 multiplicações de pães poderosíssimas. Los tipos habían terminado de participar de 2 multiplicaciones de panes poderosísimos. Mas mesmo assim, eles ainda estavam preocupados com o pão. Y aún así ellos seguían preocupados con el pan. Agora vamos colocar num sentido amplo. Ahora lo vamos a ampliar esto. Irmãos, quantas vezes os fariseus olharam Jesus fazendo milagres, prodígios, sinais, maravilhas, porém eles olhavam aquilo e mesmo assim diziam, vamos matar esse cara, ele é impostor. Ellos veían
los milagros que Jesús hacía, los prodigios, pero aún así decían, lo vamos a matar a Jesús porque es un impostor. Y aún decían, echa a los demonios por Belcebú. Ou seja, esse cara tá cheio de demônio, esse cara tá possesso, esse cara aí ele é impostor, ele é um enganador. Ellos decían, este cara está endemoniado, es un impostor y es un engañador. O que nós estamos dizendo aqui? Que a obra dos fariseus e a mentalidade farisaica, ou a filosofia dos fariseus, Entonces estamos hablando de la obra, de la mentalidad o la filosofía fariseica. ela faz com que você se envolva tanto com as coisas de Deus, porém o teu coração fica endurecido para conviver e se relacionar com Ele. Hace que uno se familiarice y conviva con las cosas de Dios, pero sin embargo mi corazón está duro con respecto a Dios. Ou seja, o meu coração fica tão endurecido pela cultura evangélica que faz com que eu não me comunique e me relacione com Deus do Evangelho. O sea, hace que mi corazón se vuelva tan duro por causa de la cultura evangélica que ya no puedo ni comunicarme con Dios. Começa... Vocês estão me ouvindo? Perfecto. Foi aí, Ellen. Aqui está funcionando. Deixa eu só escrever, né? Se está mudo, ela não vai entender. A obra da filosofia farisaica no nosso meio hoje La obra de la filosofía fariseica en nuestro medio hoy é fazer com que nós nos envolvamos com as atividades da igreja, com a cultura da igreja, com as metodologias da igreja, porém, quando o Deus da igreja chega, nós não conseguimos ter relacionamento com ele. Este tipo de filosofía hace que nos envolvamos tanto en actividades evangélicas, cristianas, que sin embargo cuando llega el Dios evangélico, no podemos escucharlo ni verlo. O próprio Deus que esses caras pregaram tanto e o próprio Deus que eles faziam e levavam as pessoas a crer, eles não conseguiram conviver com ele. El mismo Dios que ellos predicaron tanto, ese mismo Dios que ellos hicieron que la gente crea acerca de sus enseñanzas, cuando lo vieron, no lo creyeron. Veja, quem são os fariseus? Lembra? Eles são da família dos Macabeus. Acordémonos que los fariseos son de la familia de los macabeos. E os Macabeus foram os que fizeram a purificação do templo. A festa, por exemplo, de Hanukkah. Los macabeos fueron los que hicieron la fiesta de la purificación del templo, la fiesta de Hanukkah. Quando nós começamos a ver, os Macabeus foram os caras que trouxeram Deus de novo para o centro do povo de Israel. Cuando miramos los macabeos fueron aquellos que trajeron a Dios al centro del pueblo. E esses caras falaram tanto de Deus, essas pessoas trouxeram as pessoas para Deus, essas pessoas ministravam a palavra de Deus, essas pessoas colocavam a cultura de Deus. Estas personas hablaron tanto de Dios, ministraron tanto la palabra de Dios, que trajeron al mismo Dios. Trouxeram as pessoas para obedecerem Deus. Trajeron a las personas para que obedezcan a Dios. Porém, quando Deus se manifestou, eles não conseguiram ter relacionamento com Deus. Sin embargo, cuando Dios se manifestó, no pudieron tener un relacionamiento con Dios. Sabe o que é a obra dos fariseus? ¿Sabe cuál es la obra de los fariseos? É você ter a tua alma, o conhecimento de Deus, porém não ter no espírito o relacionamento com Deus. Es tener en el alma un conocimiento de Dios, pero en el espíritu no pueda tener un conocimiento de Dios. Temos monte de doutrinas bíblicas, porém não nos relacionamos com o Deus dessa doutrina. Tenemos un montón de doctrinas bíblicas, pero sin embargo no nos podemos relacionar con Dios. Essa é a obra dos fariseus. Esa es la obra de los fariseos. Esse é o fermento dos fariseus. Este es el fermento de los fariseos.
É você estar dentro da igreja, porém não ter relacionamento com o dono dela. Es estar dentro de la iglesia, pero sin embargo no tiene un relacionamiento con el dueño de ella. É você saber de cor e salteado a palavra de Deus, porém não ter relacionamento com quem emitiu essa palavra. Es leer mucho la palabra de Dios, pero sin embargo no tener un relacionamiento que no puedo saber quién está emitiendo esa palabra. Irmãos, isto é terrível, Esto es muy terrible. porém muito frequente dentro da igreja. Sin embargo, es muy frecuente dentro de la iglesia. Sabe por quê? Nessa minha temporada de pastor, En esta temporada de pastor, quantas vezes eu já lidei com pessoas que eram líderes, pastores, pessoas que conduziam gente, ¿cuántas veces yo tuve que lidiar con personas líderes, personas que conducían a la gente? e você começar a ver essa pessoa enfiada em diversos problemas, Y ver a la persona enrollada en diversos problemas. e você perguntar, mas o que Jesus está falando? Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está hablando Jesús? Ah, como assim Jesus está falando? ¿Cómo es que Jesús está hablando? Não, faz muito tempo que eu não escuto Jesus. No puedo escucharlo a Jesús. E aí você para e fala assim, peraí, como que você conduz pessoas sem primeiro ser conduzido por Jesus? Y ahí uno comienza a pensar, ¿cómo es que podés conducir a las personas si no está siendo conducido por Jesús? Esse, dentro do farisaísmo, é o que Jesus chama de guias cegos. Esto dentro del fariseísmo es lo que Jesús llama de guías ciegos. Lembra que ele fala fariseus? São guias cegos. São cegos conduzindo outros cegos. Se recuerda que Jesús le dice, ustedes son unos guías ciegos que están conduciendo a otros ciegos. Ele está dizendo, é a mesma coisa eu chegar assim e falar assim, e aí, vamos, siga-me. Y es de esta manera que nosotros llegamos a decir, vamos, síganme. E as pessoas perguntam, mas para onde a gente vai, apóstolo? Y es como que yo diga, ¿a dónde vamos a ir, apóstol? Ah, não sei, mas só me siga. Sei lá para onde a gente vai. No sé, pero síganme para donde vayamos. Nem eu sei, a gente vai indo, vamos ver aí para onde a gente vai chegar. Mas vamos, siga-me. Claro, no sé a dónde vamos a ir, pero síganme a ver dónde llegaremos. Todas as vezes que você não tem contato com aquilo que você ministra, é farisaísmo. Todas las veces que usted no tenga contacto con aquello que usted ministra, es farisaísmo. Todo fariseu, ele era as pessoas que traziam Deus para o meio do povo. Todos los fariseos eran las personas que traían a Dios en medio del pueblo. Sabe o que eu posso aqui colocar? ¿Sabe qué es lo que yo puedo colocar aquí? O teólogo ateu. El teólogo ateo. Tem muito. É mais ou menos isso. Eu falo da palavra de Deus, eu mostro as coisas de Deus, eu falo da doutrina de Deus, porém eu não creio em Deus. Yo hablo de la doctrina de Dios, yo hablo de la palabra de Dios, pero sin embargo no creo en Dios. Le hago un paréntesis. En Israel tem gente que nas escolas enseñan a Torá y tem muchos que son homosexuales y lesbianas no Israel que ensinam a Torá nas escolas. Ou seja, virou somente uma doutrina. O sea, solamente se convirtió en una doctrina. Então, a filosofia e as fortalezas do farisaísmo Entonces la filosofía y la fortaleza del fariseísmo é o relacionamento com Deus. es el relacionamiento con Dios. Queridos, precisamos não só lidar com a palavra de Deus, temos que lidar com aquele que liberou a palavra. Nosotros no tenemos solamente que lidiar con la palabra de Dios, sino que tenemos que tener un contacto con aquel que liberó la palabra de Dios. Senão você vai criar dentro da palavra conceitos que o próprio Deus não falou.
Si no, vamos a llegar a crear conceptos que el mismo Dios nunca habló o creó. E eu termino aqui nesse ponto, porque ele Y, diz acerca da cultura e da lei oral. y aquí es donde termino diciendo que él habló acerca de la cultura y la ley oral. Qual que era o forte do farisaísmo? A lei oral. ¿Qué era lo fuerte del fariseísmo? La ley oral. Por que era forte? Porque eles não tinham contato com Deus da lei. ¿Por qué era fuerte? Porque ellos no tenían un contacto con el Dios de la ley. Ele tinha contato somente com a lei. Então eles criaram as sabedorias dos sábios. Porque ellos no tenían contacto con el creador de la ley. Ellos tenían contacto con los creadores de la sabiduría de los sabios. Então, essa palavra da sabedoria dos sábios, essa palavra como que eu posso dizer, essas palavras rabínicas, Esas palabras de la sabiduría de los sabios, o sea, las palabras rabínicas, essas eram muito preservadas e tomadas para eles. estas palabras eran muy guardadas y eran tomadas para ellos. Porque essas pessoas conseguiam descobrir alguns mistérios da palavra. Porque estas personas conseguían descubrir algunos misterios de la palabra. E esses mistérios chamavam a atenção, Y estos misterios llamaban la atención, visto que muitas pessoas não tinham contato com Deus. de muchas personas que no tenían contacto con Dios. Então, se eu não escuto Deus, um pouco de mistério que eu consigo desvendar é uau. Entonces, si yo no lo escucho a Dios, el poco misterio que puedo tener es eso. Finalizo aqui. Finalizando. Olha o que Jesus falou quando nós falamos da incredulidade. Fijémonos lo que Jesús habló hablando acerca de la incredulidad Em Isaías. en Isaías. Vocês veem, mas não enxergam. Vocês ouvem, mas não entendem. Ustedes ven, pero no pueden mirar. Ustedes escuchan, pero no pueden oír. Vocês não têm entendimento. No tienen entendimiento. Todas as vezes que eu lido com a palavra sem ter entendimento, eu estou na cultura dos fariseus. Todas las veces que yo estoy lidiando la palabra sin el entendimiento, yo me estoy moviendo en la obra de los fariseos. Porque eu só posso ter entendimento por causa da revelação. Porque yo solo puedo tener entendimiento por causa de la revelación. Se você lida com a palavra de Deus, porém não tem revelação acerca dela, provavelmente você não tem contato com Deus da palavra. Porque si lidiamos con la palabra de Dios, pero sin embargo no tenemos revelación, no tenemos contacto con Él mismo, Com Deus da palavra. con el Dios de la palabra. Você não pode só ter contato com a palavra, você tem que ter contato com Deus da palavra. No solamente tenemos que tener contacto con la palabra, sino tener contacto con el Dios de la palabra. Eu sou íntimo do Deus da palavra. Yo soy íntimo del Dios de la palabra. E então a minha intimidade com a palavra flui de uma forma viva. Entonces, mi intimidad y el fluir en mi palabra tienen una manera viva. Agora, se eu não tenho intimidade com o Deus da palavra, entonces si yo no tengo intimidad con el Dios de la palabra, o meu contato com a palavra é farisaica. mi contacto con la palabra es fariseica. Entendeu aqui? ¿Entendemos esto? Vamos continuar essa semana falando do farisaísmo, mas a tese do farisaísmo é isso. Esta semana seguiremos hablando acerca del fariseísmo y de la tesis de eso. É você não compreender, porque você não consegue se relacionar com o Deus da palavra. Es que usted no pueda comprender porque no está teniendo relacionamiento con el Dios de la palabra. A palavra, na verdade, ela é um ser e não uma escrita. La palabra en realidad es un ser y no un escrito. A palavra é Jesus, é a palavra encarnada.
La palabra es Jesús, es la palabra encarnada. Então, se eu não tenho contato com Jesus, a palavra que eu estou vendo é somente a tradição. Entonces, si yo no tengo un contacto con Jesús, la palabra que estoy diciendo es una tradición. E Oh, não... ya son café. Não, isso é água ainda. Ah, Mas ontem eu tomei o café. Amém, queridos? amén. Coloque a mão no teu coração e diga assim, Pai, em nome de Jesus, Coloque su mano en el corazón y diga, Padre, en el nombre de Jesús, não me permita no me permita andar no fermento dos fariseus. andar en el fermento de los fariseos. Não me permita No me permita ter contato com a informação tener contacto con la información e não com a revelação da pessoa da palavra, y no con la revelación de la persona de la palabra, que é Jesus Cristo. que es Jesucristo. Não permita-me, Senhor, No me permita, Señor, viver no engano. vivir en el engaño. Eu arranco o engano do meu coração, Yo arranco el engaño de mi corazón. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Shalom, queridos, um bom domingo a todos, uma boa semana. Eu abençoo a tua semana, declaro potência sobre a vida de vocês. Amém? Pastor Marcos, Amém. muito obrigado pelo carinho aí, a disposição de estar Obrigado. com a gente. Existem vários outros irmãos que realmente estão ligados, né, da Bolívia com a gente. Eu quero até deixar aqui o profeta Said, grande amigo, o pastor Álvaro, filho espiritual, pastor Marcos, aí, que também tem se tornado esse filho espiritual, profeta Marlene, que é a mãe do pastor Marcos, né, uma filha, o apóstolo Juan Carlos, que é o esposo, né, o pai aí do Marcos também, os filhos amados. Quero agradecer, a gente tem pegado o pastor Marcos para fazer isso, porque a disponibilidade dele está todos os dias com a gente, traduzindo, falando. Isso para mim tem sido muito bom, porque tem sido um lugar onde nós temos entrado de língua hispana e acaba sendo aí mais hábil. Muitos entendem um pouco do espanhol, eu compreendo, né, o espanhol, porém, todas as vezes que a gente chega lá, por mais que você enrola, a gente fala o portunhol, né? Mas eu sempre prefiro colocar mesmo a palavra na língua, porque aí não se perde a essência. Você fala com toda a essência, né? Você traz esse contextualizar da essência. Por isso a gente está fazendo esse feedback este ano, colocar mesmo. Eu creio que vai surgir várias outras depois traduções, né? Tem já irmãos da Alemanha acompanhando o discipulado, tem irmãos da Polônia, tem irmãos da Inglaterra, tem irmãos da Espanha que estão acompanhando aí. Eu creio que muitas pessoas, daqui uns dias a gente vai ter que traduzir aí para muitas outras línguas, porque a gente precisa, querido. Eu não estou dizendo que as coisas estão erradas, mas eu estou dizendo que a gente precisa entrar um pouco com esse discernimento de guerra. E se eu colocar de uma forma natural, esse foi o ano de suplementar o corpo, não foi? Esse foi o ano de a gente reforçar o sistema de defesa do corpo. Esse ano passado e esse ano a gente está fazendo isso. Eu creio que na igreja também, como corpo de Cristo, essa está sendo a essência, a suplementação do sistema de defesa. Eu tenho falado isso aí, as pessoas que conhecem, que acompanham a gente há um tempo, já há uns tempos, já nos ouviu falando várias vezes daqui. Irmãos, vai chegar um tempo que, se você não conhecer de batalha espiritual, você não vai conseguir prosseguir como devemos prosseguir. Eu vejo que esse tempo chegou. Você precisa saber de guerra espiritual, de batalha, porque as coisas estão terrivelmente assustadoras, assim dizendo. Os combates espirituais estão vivos, parece que você consegue pegar ele assim, a atmosfera demoníaca você consegue, é palpável hoje, é visível,
né? Então a gente precisa mesmo confrontar de uma forma violenta mesmo, amém? Então, assim, obrigado aí mesmo, né? O apóstolo Carlos Conceição, o apóstolo Belfort, são pessoas que estão sempre, né? E agora agregando alguns outros aí, o pastor Jorge, a pastora Carola, que tem estado aí também acompanhando. Então, assim, irmãos da Bolívia, Deus abençoe, fiquem na paz. É uma nação que eu amo muito, é a Bolívia, e eu quero declarar aí a potência do Senhor. Pastorzão, obrigado pelo esse carinho e essa disposição de traduzir. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou dizer uma coisa, que traduzir não é fácil. A gente pensa que é fácil, não é fácil. Por que não é fácil? Porque a palavra daquele que está falando vai entrar dentro de você. E é complicado, irmão. A gente já fez isso, é complicado. Mas Deus abençoe. Como diz a Aline, bora pro mel, meu irmão. Vamos deixar doce as palavras, tá bem? Deus abençoe. Shalom. Amém. Shalom.